Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso grupo de estudos espíritas Vida em Oração. Se você for novo por aqui, por favor, se inscreva em nosso canal, siga os nossos vídeos, curta, compartilhe e venha fazer parte deste grupo onde estudamos livros ligados à doutrina espírita às terças-feiras. Atualmente estamos na coleção de livros do André Luiz através do Chico Xavier, no livro Os Missionários da Luz. Daremos início hoje ao capítulo 14. E às quintas estudamos sempre um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, conto muito com o apoio de vocês para que o nosso canal, que está recém-criado no YouTube, possa crescer e nós possamos alcançar a nossa meta inicial de 50 pessoas inscritas, para que na sequência possamos voltar a fazer lives. Nós temos ainda uma página no Facebook, onde postávamos as lives. Contudo, o Facebook apaga os estudos depois de um mês que eles são publicados. Isso fez com que a gente perdesse aí uns 2 livros, pelo menos, inteiros de estudo. Tá bom? Então, conto com vocês, conto com o apoio de todos. Nossos estudos seguem sempre a mesma estrutura, onde fazemos uma prece inicial, o estudo da noite, as vibrações e uma prece final. Tá bom? Então, novamente, agradeço a presença de todos e daremos então início ao estudo dessa noite, agradecendo infinitamente a Deus nosso Pai, pois só Ele, na sua infinita bondade, nos permite estar aqui neste horário, reunidos em seu nome, a fim de aprender, contando com a companhia e presença de Jesus, nosso grande irmão e mestre, bem como com os nossos mentores e benfeitores, e os irmãos encarnados e desencarnados, que vêm até aqui estar conosco neste momento. Por isso, Pai amado, te agradecemos do fundo de nossos corações pela oportunidade, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, semana passada a gente finalizou o capítulo 13, um capítulo bem longo, onde ele inicia com as preparações finais para a reencarnação do Segismundo e termina com a reencarnação acontecendo. E o André Luiz ficando incumbido de tempos em tempos voltar até o lar do Adelino e da Raquel para ver como é que está sendo a gestação da Raquel para a reencarnação do Segismundo. Então o capítulo 14, ele se chama Proteção. Vamos ler aqui algumas 3, 4 páginas dele e vamos lá conversando a respeito. Bom, no dia imediato, ou seja, no dia seguinte, logo que descansei de meus afazeres cotidianos, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os espíritos construtores operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Apuleio, o chefe, recebeu-me com amabilidade. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem, fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava superexcitada e inquieta. Nossa irmã Raquel, esclareceu meu diretor, começa a sentir o esforço de adaptação. Por enquanto, durante alguns dias, permanecerá indisposta. Todavia, essa ocorrência é passageira. Todo mundo sabe que logo nas primeiras semanas, primeiros dias do início da gravidez, normalmente a mulher sente bastante, né? Ela começa a sentir incômodos, dores, muitas vezes enjoos, que ela encarnada, ela não faz ideia. Ela atribui a qualquer outra coisa, né? Começa com: nossa, acho que eu comi muito ontem. Ai, nossa, acho que o cheiro de alguma coisa me fez mal. Nossa, não sei, acordei indisposta, acho que eu tô pegando a gripe. É sempre assim, né? A gravidez é o último pensamento que vem. Não conseguirá dormir? Perguntei. Mais tarde, respondeu ele.
por agora, terá o sono reduzido, até que se formem os folhetos blastodérmicos. É o serviço inicial do feto e não podemos dispensar a cooperação ativa. Gente, eu não sei o que são folhetos blastodérmicos, mas provavelmente ele está falando ali de toda aquela preparação blastodérmico na minha cabeça. Dérmico é com relação à pele, a camadas de pele. Blastos provavelmente são as formações ali da placenta, né? E de toda a estrutura que vai abrigar o neném, né? Aquele aninhamento que ocorre dentro do útero. É um serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Observei interessado a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação e anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. A engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho, bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispíritico e em redução era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais do campo orgânico, mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa de iniciação do aparelho futuro. Então ele fala aqui que tudo precisa de uma base, e essa base está sendo construída, e que célula a célula, os espíritos construtores ali em volta acabavam influenciando a produção daquela célula por energias eletromagnéticas. No intuito talvez de justificar o desvelo empregado, Apueilo explicou-me atencioso. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião, na intimidade do útero, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar, de início por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Escutava-lhe a palavra extremamente sábia e experiente, com muita atenção, a fim de aproveitar todo o conteúdo educativo. E em razão disto, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo às causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres, diante das sagradas obrigações assumidas, ou aos excessos de leviandade e inconsistência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por sua vez, para lhes opor resistência aos projetos de fuga ao dever. Quando essa fuga representa mero capricho de irresponsabilidade, sem qualquer base em programas eficientes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à sua própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras, quando não procedem de semelhante modo no presente, sequiosos da satisfação egoística,
adquirem assim no passado, determinando sérias anomalias, na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. As definições do chefe dos construtores aclaravam meu raciocínio referentemente a graves problemas na luta humana. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia no campo de auxílio magnético e das orientações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levava a efeito na noite anterior, porque o processo conseguira localizar a ligação inicial de Segismundo de fora do corpo. É verdade. É verdade. Porque o processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel, e o problema do efeito do elemento masculino mais apto. Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveria funcionar no serviço de escolha? Ele está bem contundente, né? Apuleio ouviu-me com a benevolência que caracteriza as entidades elevadas e informou: passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, o fez com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo espiritual e, mobilizando-se os poderes naturais de sua mente, situou-lhe ao molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de que outros processos orgânicos, superintendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma encarnada. Para os círculos da mulher é tão fácil a ambientação das forças criativas, como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto dura a existência dos laços paternais. Gente, eu vou encerrar por hoje. Tá muito bacana, mas eu tô tanto quanto cansado. Então aqui ele tá dando nuances aí do que ele vai não só acompanhar a Raquel, mas entender essa questão do que ela está passando, do que ela vai passar. E conto com vocês aqui na quinta-feira, tá bom? Então vamos assim, mas esta noite, agradecendo a Deus nosso Pai, realizar as vibrações estas que são a nossa transmissão de pensamento de boas energias a todos os irmãos encarnados e desencarnados que sabemos estarem necessitados. Vibremos por todos os irmãos que estão em situação de rua, estão sem ter o que comer, o que vestir, o que beber. Que o auxílio venha através de mãos amigas. Vibremos ainda por todos os irmãos e irmãs que se encontram doentes, em casa, nos hospitais, em clínicas de repouso, clínicas de recuperação, clínicas psiquiátricas. Vibremos por todos os países que se encontram em guerra, por seus dirigentes e governantes, para que possam pensar mais e mais e mais nas pessoas que são ou que estão sob sua responsabilidade. Vibremos por nós, por nossas famílias, por todos que nos cercam, encarnados e desencarnados, de
forma com que o amor de Deus chegue a cada um deles. Liberemos ainda pelos irmãos que se encontram encarcerados, que eles possam refletir sobre o que fizeram e principalmente pensar e refletir no que ainda irão fazer. E assim, Pai, te agradecemos por tudo, por tanto, por cada um de nós. Fiquemos na graça e na paz de Deus, meus queridos e minhas queridas. Que a gente possa se encontrar na quinta-feira durante o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus, tenham um bom descanso e até quinta-feira. Tchau, tchau. Muito obrigado.